começar a Copa Feminina Austrália-Nova Zelândia. Copa Feminina de Futebol, FIFA, importante ressaltar. E aí, beleza? Tranquilidade? Agradeço a vocês que estão se inscrevendo, que estão vendo nossos vídeos. Se vocês querem que esse canal dê uma crescida legal, basta apenas compartilhar. Beleza? Tranquilidade? E é isso. Vamos à nossa análise, às nossas expectativas sobre essa Copa Feminina. Como vocês sabem, eu já fiz mais vídeos sobre o futebol feminino. Falta fazer mais. Então essa é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre as nossas expectativas sobre o futebol feminino na visão da Copa, né? Ver como é que esse time feminino vai se sair, se vai conseguir chegar, o quão longe ela irá conseguir chegar, não é verdade? Então, primeira coisa de tudo que eu queria falar assim, fazer uma breve introdução até essa preparação. A gente sabe que teve uma pandemia. A técnica, né, do Brasil, para que você não sabe, é Pia Sundhage, se eu não me engano, é lá da Escandinávia, um país lá doido lá, Escandinávia, no norte da Europa. A princípio, não é ela não tem um estilo de jogo que eu gosto. Geralmente ela usa duas jogadoras abertas, dois atacantes, dois volantes, no sistema mais ou menos 4-4-2. É uma formação tradicional comum. Ela gosta de jogos rápidos pelos lados. Então a gente vai ver na convocação, eu vou falar um pouquinho das jogadoras que fazem essa função, que estão nessa posição. Então a princípio a Pia ela teve pouco tempo depois da Copa do Mundo, onde foram eliminados, se não me engano, pela França. No tempo. Foi nos pênaltis, não, foi no tempo. Foi na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação. O Brasil, assim, não jogou o que tinha para jogar. Acho que a França dominou boa parte da partida. Acho que tem que ficar ressaltado isso. Eu acho que o time melhorou em vários aspectos e não, na minha visão, não melhorou tanto em outros. Mas eu vou ficar sem enrolação, vamos começar. Então a técnica é Pia, ela teve pouco tempo para trabalhar desde a pandemia do 2020 para cá, e ela tem feitos bastante assim amistosos com seleções fortes. E eu tenho que destacar duas delas. Contra a Inglaterra na finalíssima, não foi na verdade amistoso, mas foi um título, valendo o título na Inglaterra, onde o Brasil perdeu nos pênaltis de novo. A mesma coisa que aconteceu na Olimpíada, mostrando pra gente que as meninas têm que treinar mais pênalti. O Brasil tem que treinar mais pênalti, que tá ruim os pênaltis, e emocional também. Que o Brasil joga de igual para igual, mas acaba perdendo nos pênaltis. Eu sei que 50% é sorte, mas também é treino. E o jogo contra a Alemanha, que conseguiu vencer a Alemanha por 2-1, e o Brasil jogou bem, dominando, com posse de bola. Enfim, a primeira dificuldade do Brasil antes da Pia chegar foi o que? O Brasil ele tinha pouca posse de bola no meio de campo. O Brasil perdia praticamente todas as bolas do meio de campo, perdia a segunda bola. Não tinha jogadores. Assim, o Brasil até tinha talento de jogadores de meio de campo, por exemplo, como a Thaísa do Flamengo, a Andressinha. Só que você vê que era muita bola, muita decisão errada no meio de campo. Muita decisão errada. E o Brasil tomava muitos gols na defesa. O Brasil não tinha um esquema defensivo sólido. Para mim, essa foi uma das grandes vitórias, uma das grandes consolidações que a Pia trouxe com a equipe dela para o Brasil. Na minha opinião, foi a consolidação defensiva. O Brasil toma poucos gols. O Brasil tem certo domínio dependendo da adversária. É óbvio. E das jogadoras que estão em campo. Né? Não é todo jogo que você faz um jogo extraordinário, mas assim, na média o Brasil melhorou muito na posse de bola, na tomada de decisão. As meio-campistas tá tendo uma safra muito legal. A gente vai ver quem ela chamou e eu vou dar uma pincelada mais ou menos do que a gente pode esperar sobre o jogo dessas jogadoras. Enfim, isso me trouxe um ânimo. Então, pessoal, minha perspectiva
pro Brasil em relação até onde o Brasil pode chegar nessa Copa, eu acho, assim, pelos jogos que eu tenho visto e jogos de seleções fortes, que eu ainda vou ver se eu faço um esquemazinho das seleções, eu vou falando mais ou menos, né? Eu vou botar aquele esquema aqui rapidinho. Vê se você consegue já botar o aquele sabe o que eu tô falando? Aquele jogo cruzado que faz a chave de grupo, botar os grupos, né? Vou botar aqui os grupos aqui, que eu falo, mas enquanto vai procurando aqui eu vou comentando. Então o Brasil ele melhorou. Aonde que o Brasil melhorou, onde que o Brasil piorou, né? Não é que piorou, não conseguiu evoluir tanto. Como eu já falei, na questão defensiva, o Brasil jogou contra a Inglaterra e contra a Alemanha, empatou, se não me engano foi 2-2, 2-2 foi 2-2, pode ser esse aqui, esse primeiro, 2-2, e foi para os pênaltis, perdeu os pênaltis e ganhou da Alemanha. Esses dois últimos jogos contra as seleções que a Alemanha, se eu não me engano, é 5 vezes campeã da Eurocopa Feminina, e Inglaterra é a última campeã da Eurocopa Feminina. Então, tanto a Alemanha e a Inglaterra estão na prateleira das grandes seleções que vão disputar com certeza o campeonato, né? A Copa. Com certeza vão disputar, não, estão concorrendo para ganhar a Copa do Mundo. São fortes seleções para ganhar a Copa do Mundo. E o Brasil, lógico, o Brasil está atrás. Mas foi o que eu te falei, brigou frente a frente. Então, eu não sei se os jogadores estão começando, não sei se é safra nova, eu não sei se os jogadores estão. O nível do Campeonato Brasileiro melhorou bastante. Eu sei que você não vê tanto, e eu entendo as pessoas que não gostam de ver tanto, eu entendo. Eu acho que o futebol pode voltar àquela página lá. Eu acho que o futebol brasileiro feminino ainda tem que crescer bastante tecnicamente, em nível de força, pelo menos. Desculpe, pelo menos em comparação com as jogadoras europeias e com a Liga Feminina de Futebol, que é bastante mais rápido do que a brasileira e mais forte, né? Não, o Brasil tem o jogo é mais forte, mais truncado, mas lá é muito mais rápido, mais dinâmico. E elas erram lá fora menos passes do que o Brasil. Acho que eu entendo que o Brasil começou tarde, que é muito, tipo assim, é muito mais comum você andar na rua, e eu vejo direto jogadoras juvenis de 14, 15 anos, adolescência, indo pro vôlei. E é totalmente incomum você ver meninas na cidade indo pro campo, porque ainda mais que para você ir pro campo, para ter um campo, eu acho que para você jogar futebol no Brasil, ainda mais profissionalmente, é mais difícil do que vôlei de quadra, porque você em quase todo lugar você tem uma quadra. É mais fácil você manter uma quadra que é fechado, entendeu? Você não precisa cuidar de gramado, do que você ter uma quadra, entendeu? Do que um campo, que a quadra é fechada, entendeu? Então, e é cultural no Brasil as meninas jogarem mais vôlei do que futebol. Eu entendo. Entendo que teve uma proibição de esporte que separou o esporte feminino e masculino. Eu entendo tudo isso, né? Então a gente está começando a colher agora com campeonatos femininos sub-20, sub-17, sub-15, se não me engano, entendeu? E agora com um profissional, com uma grana que as vencedoras e as primeiras e segundo colocadas estão ganhando, então está tendo investimento. Inclusive jogadores nível Europa voltando para cá porque o nível de salário aumentou. Então você está tendo aumento e está tendo bons jogos. Está tendo aumento de competitividade boa e está tendo bons jogos. Por exemplo, você pega um jogo do Corinthians, um jogo do Palmeiras, o próprio jogo do nosso Mengão aqui, né? Eleven Fly React, que as meninas, a gente de vez em quando a gente faz as reações e não está tão bem assim, mas enfim. Tá tendo bons jogos, tá sendo bom competitivo, tá sendo legal de assistir os jogos. Então tem alguns jogos que estão muito abaixo, tem jogos medianos, vou falar para ser sincero, que é a maioria, e tem alguns jogos, botar assim, 1/3 dos jogos são jogos muito bons. Principalmente os times de camisa. Cruzeiro se reforçou bastante, tá jogando bom futebol. Enfim, é aquilo, a gente nunca pode esperar que o jogo
feminino se iguale ao jogo masculino. Em questão de história, em questão de técnica, que os meninos começam mais cedo. Mas não tá um jogo ruim. Não tá um jogo ruim. E o Brasil vai colher isso de novo. Se o Brasil vai chegar até a final e ganhar, aí é outra história. A gente pode deixar pro final. Eu ia começar do começo falando sobre isso, mas eu vou deixar minhas expectativas pro final. Enquanto estou dando uma geralzona do futebol feminino no Brasil, para você ver como é que o Brasil vai enfrentar, de certa forma. Pelo menos as minhas expectativas que isso ocorra. Né? Mas enfim, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre as jogadoras, para você que não conhece. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre elas, sobre o que esperar delas na seleção e por que ao meu ver, a Pia chamou, e se eu chamaria alguma goleira ou algum atacante, meio campista diferente. Beleza, pessoal? Vamos lá, deixe o seu like, se inscreva e venha aqui no nosso canal que a gente vai fazer a reação, né? Nós vamos fazer a reação para vocês e vamos fazer comentários também nos jogos dessa Copa do Mundo, que promete ser a maior competição feminina de futebol dos últimos tempos, a maior Copa. É isso pelo menos que eles prometem. Eu acredito que vai ter bons jogos, sim. Acho que a boa parte vai sim. A gente vai surpreender com seleções que estão dando uma zoada aí. Vocês não vão. Enfim, vamos lá. Primeiro, e como eu falei, né, a Pia gosta de jogos de jogos de meio-campistas ou atacantes jogando pelas laterais, bem abertos. Duas atacantes, né, a princípio, uma primeiro e segundo atacante, sendo que a segunda atacante vem recuando, fazendo aquele meio papel do que o Neymar faz, basicamente, né? E também ela gosta de jogar com dois volantes que gostam de sair para jogo e que recomponham também. Ela não joga muito com aquele princípio de primeiro e segundo volante, né? A Europa hoje está meio que em desuso, né? Você jogar com aquele meio campista, aqueles volantes que fica mais na marcação, que ajuda na saída de bola. Existe sim essa divisão. Na Copa de 2014 eu estava vendo os jogos, existe sim uma jogadora com mais essa característica e tem outras que fazem, mas geralmente a mesma jogadora que pode fazer a saída, ela pode chegar, entendeu? Então ela gosta de chamar jogadoras mais completas, digamos assim. Que é uma tendência mundial, pessoal. A tendência é que não exista mais primeiro ou segunda volante, meio campista avançado ou não. A tendência é que todos os meio campistas façam a defesa, recompõem para defender e ataquem também. Então ela já vai fazendo isso, ela já vem escolhendo jogadores, meio campistas, volantes para fazer essa função, né, dentro do jogo da Pia. Primeira coisa, eu escalaria Pia para ser a nossa técnica. Eu não escolheria. Por quê? Vou começar com polêmica. O jogo dela é basicamente como o jogo do Tite. Basicamente o jogo do Tite. Não é um jogo que inspire muita... Como é que eu posso dizer? Dentro da minha limitação, né, pessoal? Não estudo isso. Então eu estou falando dentro da minha limitação. É um jogo mais travado. É um jogo mais tático. Tanto é que... Cara, é muito parecido com o Tite. Um dos grandes defeitos dessa seleção, eu vou começar assim, é o meio de campo, a criatividade no meio de campo e o ataque. Da defesa, a defesa para mim é onde a Pia mais evoluiu com a seleção brasileira dos últimos 2 anos. E só você ver, só um número. Ela enfrentou nos últimos, se não me engano, nos últimos 2 anos, 3 anos, sim, mais ou menos. Enfrentou a França, acho que perdeu de 2-1. Enfrentou os Estados Unidos agora, num torneio americano agora, de nações, eu esqueci o nome, perdeu de 2-1. Isso com um desfalque importante que eu vou falar lá na frente, que é uma meia campista. Ganhou da Alemanha de 2-1, empatou com a Alemanha, se eu não me engano, foi 2-2 e foi para os pênaltis. E perdeu, se eu não me engano, ganhou do Japão, que é um time bastante forte, muito tático, né? Com bastante velocidade. Enfim, você está vendo que a seleção brasileira já aumentou de patamar. Mas o problema é que o Brasil tem jogadoras que goleiam muito nos seus clubes, que se você vê...
dependendo do clube e da tática, você vê que elas têm bola para jogar, driblam bem, vão para cima, mas elas, no seleção brasileira, elas não fazem tantos gols. E eu atribuo a isso uma falta de uma camisa 10 no Brasil e uma meia-campista, uma volante que saia mais para o jogo. Confesso que ela tentou fazer isso, por exemplo, com a Duda Francelino, que ela não vai para a Copa, que todo mundo que não vem jogando bem, realmente não vem jogando bem, mas ela tenta mas ela não conseguiu e quando não tem essa jogadora que faz essa função, o Brasil fica muito sem criatividade, fica muito dependente da Marta. E a Marta não vai jogar, ela já falou que a Marta não vai jogar todos os jogos. E é o sensato, ela não aguenta mais. Ela, se eu não me engano, já vai fazer 38 anos, 39. Apesar de ela jogar muito bem, ser ainda em cima da média, principalmente na seleção brasileira, ela não tem mais explosão, chute, entendeu? Ela desequilibra? Desequilibra. É muito boa ainda? É muito boa ainda. Mas ela não aguenta mais. E você não tem essa jogadora que acho que não chega nem perto. Mas também é difícil, né? A Marta é 5 vezes melhor do mundo, não é à toa. Mas enfim. Então eu não escalaria a Pia porque ela trava muito o jogo na frente. Por exemplo, ela sempre pedia passe, precisão nos passes, domínio no meio de campo, mas ela nunca levava jogadores que têm essa característica. Ou que tem essa característica daquele passe final. Então o Brasil às vezes fica muito dependente das volantes, que às vezes não tem muito essa característica, e ela puxa sempre uma atacante. Pô, se você joga pelos lados, você tem que ter uma atacante mais fixa, e ela quase também não joga assim, com essa atacante fixa. Quando ela bota a Bia Zanerato sai muito. E fica o segundo volante que não tem essa característica de área. Então, assim, o esquema dela, eu não vou dizer que é ultrapassado, que não existe esquema ultrapassado, mas táticas ultrapassadas. Eu não acho que não coube muito bem na seleção, né? Então eu acho que para mim, esse vai ser o principal defeito na seleção brasileira. Ou seja, um ataque que não faz tantos gols, pode me surpreender, tendo atacantes muito boas, sendo que ela bota às vezes 2 atacantes de lado, de velocidade, uma atacante e uma falsa 9, uma atacante que tenha mais essa questão da criatividade, que é mas que não sai em gol, não consegue ser gol. E o meio de campo muitas vezes que não tem esse toque de bola, esse envolvimento, essa disputa no meio de campo. O Brasil às vezes deixa se envolver com as seleções europeias que de certa forma daria para brigar, entendeu? E com o sistema defensivo ótimo, muito bom, quase ótimo na verdade. E isso eu acho que para mim foi o melhor trabalho legado que ela vai deixar na seleção. Então vamos lá, pessoal, antes de mais nada. Goleiras, essa foi uma surpresa a mim pessoalmente, que acompanho razoavelmente jogos. A Bárbara muito provavelmente vai ser a terceira goleira. A Pia deu uma desculpa, que na minha opinião é uma desculpa de que ela era experiente, tudo bem, que tem a cabeça que vai dar tranquilidade para as outras e tudo mais. Eu achei que foi uma desculpa. Eu ainda acho que é uma desculpa. Porque Lele já jogou uma Copa no banco, mas jogou. A Camila é a única ali goleira que é inexperiente. Então por que Camila não foi a terceira goleira e ela é a segunda? Pelo menos isso é que eu espero, tá, pessoal? Então, quem que eu chamaria de goleira ali? Eu acho que a única que eu chamaria, que eu vejo assim, que foi bem até na Sub-20, foi a Barbieri, que é a goleira do Internacional, que fez um ótimo trabalho, que eu acho que ela deveria já ir nessa Copa. Que a Lele já é experiente, a Lele já joga em time grande. Ela não vai tremer na base, ela vem jogando bem. A Lele, que todo mundo espera que a Lele seja titular. Entendeu? Aí que você, por exemplo, se a Lele se machuca, vai a Camila. Eu acredito que vai ser a Camila, que está num momento muito melhor do que a Bárbara, para a segunda goleira. Por que ela não colocou uma segunda goleira que tem um pouquinho mais de experiência? Por exemplo, e muita gente achou que a goleira da Ferroviária iria. Ela foi para a Copa América, ela foi para os treinamentos e do nada, Bárbara, que não foi chamada, que está parada há 2 anos, foi. Isso deixou muita gente surpreendida e muita gente achou também que foi uma certa traição, entre aspas. Não existe traição no meio do futebol, né? Às vezes você tem essa surpresa, é do jogo. Mas muita gente ficou meio que chateado porque
meio que deu uma falsa esperança, né? Porque eu também achei que fosse ela, mas ninguém achou que fosse a Bárbara. Nem a Bárbara acho que acreditou que ela iria pra Copa. Coisinha se machucou também, né? Você tem que pegar ali o microfone pra falar, cara. Senão... E a do Grêmio se machucou? Isso mesmo, bem lembrado. E a goleira do Grêmio se machucou. Ela seria titular? Seria, na verdade. A Letícia, do Grêmio, que pra mim em termos de trave, de gol, de goleira, ela é melhor. Em termos de saída de bola, pra mim é essa titular que vocês estão vendo agora, a Letícia, que provavelmente vai ser titular, que é a goleira do Corinthians. Ela é a mais completa, digamos assim. Ela é menos do que a Letícia em termos de agarrar como goleira, mas ela agarra muito bem, o Brasil está bem servida, e é melhor em saída de bola, coisa que a Letícia do Grêmio não é tão boa. Então, eu acho que entre as duas, cara, eu acho que eu escolheria a Letícia por conta dessa saída com o pé, porque ela já treina bastante isso no Corinthians, e ela é boa, ela erra pouco com o pé. Entendeu? Ela já é mais habilidosa, que hoje é uma questão, né? Enfim, já chegou. Infelizmente, o goleiro hoje que não sabe o mínimo de trabalhar com o pé, mínimo não, pessoal, razoável, vai ficar para trás. Então, acho que a Letícia, eu acho que ela seria titular na minha seleção. Eu levaria, né? Então quem você levaria? Eu levaria a Letícia. Eu acho que a Letícia para mim seria titular. Eu levaria, para dar um crédito, a Camila. Eu levaria a Camila dos Santos, que ela vem jogando bem, realmente ela vem se destacando. Eu levaria a Gabi Barbieri. Mas se a Gabi Barbieri não estivesse jogando, quem que você levaria? Cara, eu levaria... Aí você me quebrou, cara. Eu acho que a do Santos. A do Santos? A Lourinha do Santos também é boa. Eu gosto do jogo dela. Ela é muito baixinha, né? Não sei quem você está falando, não. Eu não esqueci o nome dela. Enfim, eu acho que eu levaria o trio mesmo. É a Letícia, do Corinthians, que pra mim é a melhor mesmo. Camila e Gabi Barbieri, do Internacional. Mas enfim. Mas a Bárbara é experiente, mas vamos ver. Esse eu acho que eu levaria. Vamos lá. Próximo, zagueiros. Para mim, as defensoras são para mim o Brasil onde é o mais forte. Eu acho que essas daí o sistema defensivo encaixou da pia, como eu falei, e são jogadoras boas. E estaria faltando muitas pessoas. Vou começar na lateral direita. Antônia e Bruninha, para mim, são as melhores laterais direitos do Brasil feminino já há tempos. Assim como no masculino, está faltando assim, aquele lateral que brilha, né? Lógico, não vão haver mais Roberto Carlos, né? Lateral direito do Brasil, como é que era? Cafuz da vida. Mas eu acho que a Antônia vai ser titular, né? Se a Lelê, goleira, vai ser titular, a Antônia provavelmente vai ser titular nessa lateral direita. A Bruninha vem numa crescente muito boa, ela está jogando nos Estados Unidos, do Gotham. Ambas têm características diferentes, mas dentro do esquema da pia. Elas geralmente ali ajudam também na construção, muitas vezes ela sai com 3, uma zagueira central, Rafaela, com a Kathleen, e uma lateral direita para construir. Quando é a Bruninha fica mais evidente, porque a Bruninha não sobe tanto. Ela é uma jogadora mais de construção. É uma lateral mesmo. Eu gosto muito do jogo da Bruninha. Eu acho que no futuro, daqui a 2 anos, se não me engano, vai ter uma Copa América. Se não me engano, vai ser na Colômbia. Na Colômbia não. Acho que não está marcado, mas aqui eu acho que ano que vem vai ter uma Copa América, se eu não me engano. Vai ser a Copa América dos Estados Unidos com a CONCACAF, se eu não me engano, 2024. Vai ser com a Copa América junto com a CONCACAF. Vai ser só jogão. Então, eu acredito que até lá eu acho que ela vira titular. Ela é muito boa jogadora. Defensivamente, ela é muito boa, porque tem lateral que corre e deixa, entendeu? E deixa a desejar na defesa. Então, eu gosto muito do jogo da Bruninha. A Mônica, que foi uma surpresa, que ela estava na última Copa do Mundo. Mas eu acho que também para trazer mais experiência pro jogo,
Assim, na defesa eu não tenho muito a reclamar não, porque não teria, assim, quem que eu deixaria de levar ali, né? Então você tem Antônia e Bruninha que vão jogar muito provavelmente como laterais, mas que podem jogar ali de terceira zagueira, enfim, se tiver uma variação. Lauren, que é nova, que vem jogando bem. Todo mundo achou que ia ser a Tarciane e ia, mas a Tarciane do Corinthians também, nova também, brilhou muito no sub-20. Tanto Lauren como Tarciane era a dupla de zagueira do sub-20, mas só a Lauren foi. Eu acho justo. A Tarciane é muito boa jogadora, mas eu acho que ela estava cometendo alguns erros, algumas imprudências ali que a Lauren não costuma fazer. Então acho que a Lauren foi escolhida. Agora a Tarciane também era muito boa. Para mim, uma das melhores ou a melhor jogadora da seleção para mim é a Rafaele, né, que ela é zagueira pela esquerda, constrói, desarma, tem bom passe, tem boa condução, joga muito, é craque. Não tem como não te se ela se machucar, escuta bem o que eu tô falando. Se ela se machucar, o Brasil vai sentir. Ela é uma das jogadoras que você tem que aí botar as mãos no tamanho e pedir para ela não se machucar. Outra jogadora que vem crescendo muito é a Kathleen. A Kathleen joga no Real Madrid, a Rafael jogava na Premier League, né? São jogadoras, a Kathleen é uma jogadora muito boa, né? Que realmente são altas, né? Para você pegar uma europeia, pegar uma Alemanha, pegar uma Inglaterra. Tem que ter mesmo jogadores altos, são fortes, disputam bem, são técnicas, né? Então, enfim, de zaga é isso. Tamires na lateral esquerda, para mim esse é o único erro assim que da Pia, porque eu entendo que, enfim, ela, se você prestar bem atenção, você vê, tem duas zagueiras, tem 4 zagueiras, 2 laterais de origem e uma de origem que é a lateral esquerda, que é a Tamires. Muito provavelmente, se Tamires não poder jogar, ela pode jogar com 3 ou jogar Bruninha lá pela esquerda, que Bruninha já fez esse trabalho na sub-20, ou Rafaele, que já foi lateral esquerda. Por isso que ela não se preocupou tanto. Mas em Copa do Mundo, cara, com tanta lateral boa, eu tiraria uma zagueira ou colocaria mais uma zagueira, ele tem 7, não é isso? 2, 4. Isso. Eu colocaria 8, bonitinho, com uma lateral de origem. Eu não faria isso que a Pia tá fazendo, não. Eu não improvisaria. Eu acho muito arriscado. São 4. Pô, a Copa é de 4 em 4 anos. Porra, você. Mas quem você levaria de lateral esquerda? Eu levaria a Yasmin. Só que a Yasmin também não saiu bem. E eu levaria uma jogadora que se adaptou muito ao jogo, ao bom jogo, se adaptou bastante bem assim ao Brasil. Ela voltou, estava jogando na Espanha, se não me engano, no Levante. Para mim, depois da Yasmin, em termos de regularidade, é por isso que eu coloco ela como segunda posição das melhores laterais do Brasil. Eu levaria a Jucinara do Flamengo. Não é questão de puxar sardinha, puxar saco. Eu acho que ela é uma ótima lateral. Imagine uma mistura de Roberto Carlos com Arana, com o Ayrton Lucas. Pra gente deixar aqui no. Irmão, chuta bem. Tem boa construção. Pra mim ela é uma lateral completa. Pô, ela tem 30 anos. Pra futebol feminino é nova ainda. Tem um fôlego do caramba. Ela não se cansa, é incrível. Foi banco para Tamires. Então, Tamires, eu acho que ela teria que fazer uma ponta, ela teria que ser substituto lá da Adriana. A gente vai chegar no meio, nos jogadores de meio. Eu acho que eu acho que a Tamires não. Eu acho que se não mudar de treinador, é a última Copa da Tamires. Tamires não dá mais. A idade chega para todo mundo. Tecnicamente ela é muito boa, mas fisicamente já não dá mais. Então, eu levaria alguma outra zagueira? Eu acho que não. Eu acho que ali, tirando a Tamires e a Jucinara, que eu levaria, não no lugar da Tamires, mas para complementar,
eu levaria. Vamos passar? Aí chegou o coração. Se tudo começa com um bom goleiro, eu digo, nada funciona se você não tiver boas meio-campistas. E isso é verdade. E isso é verdade. É o coração do jogo. Sem boas meio-campistas você não sai, não ataca. E sem boas meio-campistas você vai ficar muito vulnerável. E essa é a verdade. E assim, aqui que é a pior preocupação que a Pia tem. Eu acho que aqui ela não consegue. Até hoje, ela chegou, se eu não me engano, em 2019, 2018. Até hoje, por mais que ela goste dessas jogadoras que eu vou acabar de falar, ela não conseguiu melhorar o sistema de meio de campo no Brasil, principalmente a criatividade. Melhorou? Melhorou. Mas um sintoma de você não fazer gol, tudo bem que tem a finalização, ela não está em campo, então não é tão um problema dela. Mas um problema, uma das questões de você não fazer gol é o quê? É a bola não chegar. E isso é um problema das meio-campistas. A Pia, assim, esse sistema de 4 é no 4-2, porque você tem jogadoras lá fazendo como lá na ponta mesmo. O meio campo fica muito desprotegido, fica sem gente. Fica sem, eu entendo que ela gosta de jogo 1 contra 1 pelas laterais. De certa forma é moderno você pensar assim, que é um espaço que é menos congestionado, que tem jogadores que tem esse perfil, né, como a Adriana, como a Kathleen, enfim. Mas o meio de campo fica sempre sem aquelas, no máximo 2, 3 jogadores que tem aquele passe, aquela criatividade, que tem aquele carinho com a bola, de você botar uma bola entre linhas, de você prender para você chamar jogadores, para fazer aquele passe. O Brasil não tem isso. O Brasil é um jogo que depende muito do meio de campo, muito das volantes. Entende? Por mais que ela chame aquela segunda atacante para fazer, né, para fazer aquele 4-2-3-1, pelo esquema defensivo que ela gosta de botar jogar muito pelas pontas, o meio de campo fica muito fragilizado. O Brasil, geralmente, os jogos que o Brasil perde meio de campo. Fica muito sobrecarregados as volantes. Então, quem que ela chamou? Ela chamou a Duda Sampaio, a Adriana, a Ari Borges, a Kathleen, a Ana Vitória e a Luana. Quem dali que eu não chamaria? Do gosto, isso aí é gosto. Todas as jogadoras que estão ali se saíram bem no Campeonato Brasileiro. A maioria, ou boa parte delas, jogam fora e são destaques no seu time. Aí eu acho que é uma questão de escolha e de modelo de jogo. Eu não, ali, dessas ela chamou 6. Dessas 6 jogadores que ela chamou, com certeza, quem eu não chamaria, que eu não gostei de vir jogando, na verdade são 2 dali, mas que uma melhorou, né? Que eu acho que é menos. Ari Borges. Eu não gosto do futebol dela. A maioria dos jogos que eu a vi jogando nos últimos 1 ano, 2 anos, ela errava muito passe, jogando como segundo volante. Ela melhorou nas últimas partidas? Melhorou, mas ela foi banco. Eu tenho a impressão que ela vai ser banco. E eu vou explicar já já. E a outra jogadora que eu não gostei jogando, que jogou muito mal, que não deu cadência no jogo, que errou muitos passos, que não deu opção, que jogou meio muito tímida para a seleção brasileira, principalmente contra jogadoras europeias, é a Ana Vitória. Eu acho que ela foi muito por conta do seu físico, muito por conta que ela está acostumada a jogar na Europa, se não me engano ela joga no Porto, ou num time português, e ela é destaque lá, por incrível que pareça, mas na seleção brasileira pra mim não funcionou. Mas ela fez o último gol contra o Canadá, mas foi um gol muito chorado, e ela não entrou bem naquele jogo. Tudo bem que a Pia o modelo de jogo da Pia é muito específico, depende muito de jogadores que saibam jogar dos lados, e você fica realmente sem aquela triangulação, sem aquela aproximação, e fica muito distante. E você tem que geralmente trazer
a fazer com que a segunda atacante ou até a primeira atacante volte muito. Porque se você não tem umas jogadoras de lado que joguem por dentro, com aproximação, jogam muito espetados pelo lado, você depende dessas jogadoras, dessas meio-campistas, dessas volantes, principalmente, para fazer um bom passe. Mas não vinha acontecendo. Cara, e por sorte, né, ou por providência, ou as duas coisas, Duda Sampaio surgiu. Anote esse nome. Se na defesa, a craque da defesa ali que eu destaco, são todas ótimas jogadoras, jogando em ligas europeias muito boas, né? Real Madrid, enfim, Barcelona. No meio de campo, a craque do time é a Duda Sampaio. Duda Sampaio que surgiu no Cruzeiro, se você não conhece. Foi destaque no Internacional, jogou a final contra o Corinthians. Não perdeu para o Corinthians, na verdade, né? Mas chegou à final com o Internacional. O Internacional em 2022 brilhou, um timaço, um time muito bom, muito em função da Duda Sampaio, sem tirar o mérito de outras jogadoras, mas ela pode jogar tanto de volante, tanto de meio campista, pelos lados, pelo meio. Ela é uma jogadora muito versátil, tem ótimo passe. Essa foi a salvação da Pia. A Pia não mediu esforços, viu a capacidade dela e trouxe, deu certo. Viu a capacidade dela e deu certo. E ela é uma ótima jogadora. Ótima jogadora, tem ótimo passe de esquerda, de direita, chuta de fora de área, bate escanteio, bate falta. Pra mim, eu não dou nem 2 anos para ela ser chamada para um grande time europeu, um Barcelona da vida, para jogar a Premier, para jogar, se eu não me engano, talvez num grande time da França, o grande time da Espanha, Barcelona da vida. Ela joga muito, ela tá no nível assim, mal comparando, de Alexa Putellas, que é a melhor jogadora do mundo. Não estou exagerando. Vai ser uma decepção muito grande se ela não jogar bem. Eu ainda não vi um jogo na seleção brasileira que ela jogou mal. Eu ainda não vi. Todos os jogos do Corinthians agora, principalmente mata-mata, ela jogou muito. O esquema é diferente do Arthur Elias do Corinthians, que ela joga mais como espetado como uma meia, assim, bastante avançada. Faz gols, tem ótima precisão. Eu acho que o Brasil vai depender muito dela. Não tem uma jogadora assim como ela. Essa é uma crítica. Ela costuma colocar a Caroline para fazer essa segunda volante. E uma jogadora que eu não gostava, mas que voltou a jogar bem, pelo menos no clube, é a Luana. Luana eu levaria assim com muita pulga na orelha, mas eu levaria. A Caroline é uma jogadora de lado junto com a Adriana. Para mim, Duda é fundamental, mas a Adriana talvez ela é uma das mais importantes. Se você ver os jogos que a gente tem feito, ela não tem brilhado muito, mas se eu não me engano foi no amistoso contra a Austrália, ela jogou demais. Eu espero muito da Duda Sampaio e da Adriana nesse meio de campo do Brasil. Porque a Adriana, ela é aquela jogadora de lado, joga principalmente do lado esquerdo, que constrói legalzinho, chuta muito bem de fora de área, dribla bem, constrói bem, né? Apesar de não ser o forte dela, ela ajuda também na marcação, ela recompõe bem. Então, pra mim, ela com certeza vai ser um titular. Depois eu vou formar um time titular meu e o que a Pia provavelmente vai escalar, pra gente começar pra gente brincar. Então, quem que eu chamaria ali? No lugar da Ari Borges, eu chamaria a Ingrid da Ferroviária. Eu acho que ela é muito mais jogadora, eu acho que ela é uma jogadora da posição. Ela entrou muito bem se eu não me engano, no amistoso, que a Angelina teve que sair, que é outra que não tá, que se machucou, que pra mim eu iria chamá-la, no lugar da Ana Vitória, mas como ela se machucou, ela tá indo como suplente, né? A Ingrid, eu acho que ela é muito injustiçada. Ela é uma ótima jogadora, toque de esquerda e de direita, tem visão de jogo, bate no gol. Ela dá muita dinâmica, porque ela não só toca, ela dribla também. Ela tenta uma jogada para quebrar a linha, jogada individual para quebrar a linha. Então, eu gostaria de ter visto uma Ingrid com uma Duda Sampaio fazendo essa dupla de volante, porque são jogadores que vêm se destacando. Ambas estão na semifinal,
do Campeonato Brasileiro, uma pela Ferroviária e outra pelo Corinthians. Então, para mim, eu levaria, a única diferença ali que eu levaria Ana Vitória, tiraria Ana Vitória e colocaria a Angelina, mas é o justo, porque a Angelina se machucou e ela entrou. Eu não levaria a Ana Vitória, mas enfim. E trocaria a Ari Borges pela Ingrid. Eu acho que ia ter mais encorpamento, mais qualidade no passe, mais luta no meio de campo. E a Ingrid entrou muito bem num amistoso do ano passado, quanto um jogo europeu. Ela deu muita dinâmica, ela deu muito volume para o meio de campo brasileiro, mas enfim, gosto é gosto, né? Ela quer levar essas. Então eu acho assim, como destaque mesmo, que eu quero que brilhe, que o Brasil depende muito, porque a Adriana você pode colocar outras, mas no lugar do Sampaio você vai colocar quem? Entendeu? Eu acho que essas mexidas que eu faria. Vamos lá, ataque agora. O ataque do Brasil é esse: Debinha, Andressa Alves, Nicole, Gabi Nunes, Geise, Bia Zanerato e Marta. São ótimos nomes, tá? São ótimos nomes. Todas ali estão em boa fase, para não falar em ótima fase. A Nicole está jogando muito no Porto. A Gabi Nunes estava jogando na Europa, está sem clube, mas estava jogando muito. A Andressa Alves foi semifinalista da UEFA feminina, Liga dos Campeões da feminina. Se eu não me engano, ela estava na Roma, tá, jogando muito. Debinha, nem se fala. A Geise foi campeã, galera. A Geise foi campeã com o Barcelona contra acho que foi contra o Chelsea. Agora eu não vou me lembrar quem o Barcelona ganhou, mas ela entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Ela está jogando muito. Esse ano a Bia Zanerato não está tão bem. O Palmeiras perdeu, ela não brilhou muito, estava machucada, mas mesmo assim eu levaria. Ela é uma jogadora que pode despontar assim de uma maneira bastante importante. E Marta, sem comentários, né? Enfim. Goste-se ou não do que ela fala, do que ela acredita, mas no campo, no futebol, não tem jeito. Ela ainda desequilibra bastante. Não tem mais aquele brilho de 2007, 2010, 2014. Não é a mesma jogadora. A idade chega para todo mundo, pessoal. Não tem jeito. Mas levaria. Na Copa seguinte, não levaria mais. Talvez como auxiliar. Enfim, mas a própria técnica falou que ela não vai jogar tanto, né? Eu não levaria ninguém diferente dali. Assim, teria um nome ou outro? Deixa eu ver. Talvez, já que tá levando a Marta e a Debinha, eu levaria a Cris. Cris, eu acho que se você levasse a Cris no lugar da Gabi Nunes, mas aí você vai tirar quem? A grande surpresa daí foi a Andressa Alves. Inclusive, a Andressa Alves jogando como essa segunda atacante. Se você pensar num esquema de 4-3-3 ou 4-2-3-1, que é uma variação do 4-4-2, né? Ela sendo puxada ali pro meio para dar um pouquinho de passe, dar um pouquinho de ela sempre foi uma ótima jogadora. Ela pode fazer também essa segunda volância também, um esquema de 4-1, 4-1-4-1 ou no 4-1-3-2. Eu acho que ela pode jogar, fazer aquela função de meio para dar mais passe e qualidade. Ela também chuta de fora de área também. Ela tem um bom chute, e ela cobra bem falta, e ela tem um bom chute no chute de média e longa distância. Ela é a Bia. Então, assim, foi uma surpresa boa a Andressa Alves estar. Eu não sei se eu chamaria uma outra meio campista ou atacante. A Caroline, muito boa, a Geise também. Enfim, que elas também podem jogar como segundo atacante também. A Debinha eu acho que vai ser banco. Na última Copa do Mundo ela jogou muito bem, mas muito provavelmente ela vai ser banco. A Marta eu acho que pode entrar. Essa é a minha dúvida, que eu vou falar daqui a pouco quando eu acabar de comentar. Como é que vai ser o time titular? Mas enfim, galera, essas são as jogadoras basicamente, né? Talvez não vai ser, talvez eu vou cortar aí pra fazer outro lance, mas enfim, vamos continuar a questão. Volta lá pelo primeiro cartaz.
pelas jogadoras que estão convocadas, porque não tem como mais a gente influenciar, e mesmo se tivesse o tempo de a gente influenciar, se a gente dá só botar um refresh lá, cara. Eu não sei se a gente... Não, pode passar pra direita, isso. Aí. Eu não sei se a gente influenciaria, mas enfim, dadas as devidas proporções, dado que a gente tem, o dado concreto é que essas são jogadores que estão aí. Esqueci de falar também, pessoal, da Aline da Ferroviária, que é destaque do Campeonato Brasileiro apenas com 17 anos, 17, 18 anos, que ela tá na reserva, tá? Se um atacante se machucar, ela vai. Né? A Tainara zagueira, que também estava machucada, que está se recuperando, também está na reserva, tá? Que são 3 suplentes que cada time pode. E a Angelina, de volante, que se alguma volante se machucar, ela entra, tá, pessoal? Essas 3 também são jogadores de alto nível, ótimas jogadoras. Então, eu acho que vai ficar o seguinte. Eu colocaria o seguinte, como o time titular. Letícia no gol. Eu colocaria Letícia no gol. No sistema 4-4-2, da técnica, tá? Eu acho que o problema não é nem a questão do esquema tático, mas assim do esquema estratégico dela. Kathleen e Rafaele, Kathleen na defesa na direita, Kathleen zagueira pela esquerda. Lateral esquerda não tem jeito, apesar de eu achar que ela ela não aguenta mais fazer o jogo, fazer os 2 tempos, mas ela ainda é uma das melhores laterais do Brasil, brasileira atuando, que é a Tamires. E colocaria a Antônia como lateral direito. Mas você falou tão bem da Bruninha. Falei, continuo falando e vou falar mais pra frente, que é uma jogadora ótima. Mas por quê? Porque ela chegou agora. A Antônia também ficou na reserva na Copa passada. Tem uma questão de justiça. A Antônia consegue ainda espetar mais lá na frente. A Antônia é mais ousada, dribla mais do que a Bruninha, tem outro perfil. Eu acho que a gente vai precisar da Antônia, porque a Tamires vai cansar e para fazer esse balanço, com uma vai, outra fica. E a Bruninha, ela não é tanto de construção, tanto de espetar lá na frente. Ela é mais uma lateral mesmo, que cuida bastante da defesa. Eu acho que a Antônia vai fazer esse grande balanceamento, junto com a Tamires, uma jogadora mais jovem, mais... Não que a Antônia seja displicente com a defesa não, tá, pessoal? Mas é a questão de característica, assim, uma maior característica. Eu acho que é a da Antônia, que é mais atacante, ela ataca mais, né? E a Tamires, ela também tem esse ímpeto, mas a Tamires vai cansar. Ali para 20 minutos do segundo tempo, você vai ver que a Tamires já está cansada. Porque ela não aguenta mais, pessoal, correr assim. Por isso que ela sai com a saída de 3. Mas enfim, vamos lá. Tamires, na lateral esquerda, Kathleen, Rafaele e Antônia, né, do sistema defensivo, as 4 de trás. E as 2 volantes? Eu escalaria as 2 volantes Duda Sampaio e Luana. Como eu falei, não chamaria a Luana, mas ela vem jogando bem no Corinthians, ela vem dando bastante volume de jogo. Eu colocaria a Luana como primeira volante e a Duda como segundo, saindo mais. Só que ela gosta de jogar com volantes em linha, tá? Ela gosta que ambos pisem na área, né? Ambos pisem na área, ambos defendem. Então, esse seria meu meio campo, minhas volantes, Duda Sampaio e Luana. Não, tem que ser as 2 de ponta. As 2 pontas, né, que você pode colocar tanto atacante como meia, eu colocaria, já que ela gosta de velocidade, do esquema tático estratégico da Pia, eu colocaria a Adriana na ponta esquerda, e com certeza ela vai jogar. A Adriana joga muito. E na ponta direita, que pra mim é a grande questão. Quem vai jogar na ponta direita? Pode passar. Vai ser a Ana Vitória ou vai ser a Geise? Só que a Geise, ela joga muito melhor como centroavante. Ou vai ser a Nicole, que ela também costuma jogar ali. Eu colocaria a Nicole de ponta direita, mas não é tanto da Nicole ir voltar, não é tanto dela, né? Eu iria, cara,
A Adriana é na ponta esquerda, não tem jeito de trocar ela dali. Pra mim, essa é uma das respostas mais difíceis na escalação no Brasil. Eu colocaria a Geise, de ponta direita. Eu colocaria a Geise de ponta direita, apesar de não achar que ela se sai tão bem ali. Mas eu colocaria a Geise. Né? Eu não sei o que ela vai fazer. Se ela vai botar a Nicole, a Geise, a Bia, mas a Bia eu acho que não vai jogar ali, vai jogar no ataque. Então eu colocaria a Geise. Ou minto, pode voltar, volta ali. Na ponta direita, eu colocaria, sabe quem, pessoal? Que veio jogando bem, jogou até umas partidas ali, poucas, mas jogou, que também sabe jogar muito bem. Eu colocaria a Caroline. Eu colocaria a Caroline, a Adriana na ponta direita, na esquerda, e a Caroline, essa aí, pessoal, que tá no meio. A Caroline. E colocaria ela na ponta direita. Deixaria o time bastante rápido, ofensivo, e no esquema que a jogadora, que a nossa técnica Pia gosta. Ataque agora. Quem seriam os meus dois atacantes? Pessoal, muitas opções, muitas dúvidas. Como é minha escalação, eu colocaria a Marta no segundo tempo, tá, pessoal? Eu não escalaria ela talvez nesse primeiro jogo contra vai ser contra, se não me engano, contra o Panamá. Eu colocaria ela no primeiro tempo, até para ela pegar ritmo de jogo, que a gente vai precisar muito dela quando o jogo contra a França. A gente vai precisar muito da experiência dela quando jogar a França. Então eu colocaria ou no início do segundo tempo, ou no início do primeiro tempo, tiraria ela. Porque o Brasil vai ganhar contra o Panamá. Eu acho que tipo assim, não vai ter grandes surpresas. Lógico que Copa do Mundo é a Copa do Mundo, mas o Brasil é muito superior ao Panamá. Muito superior mesmo. Se fosse uma seleção mediana, a gente vai ver seleções daqui a pouco, eu já não colocaria ela como titular. Teria essa mais certeza. Mas eu acho que ou eu acho que a Pia não vai colocar ela como titular. Vai ser uma surpresa para mim. Mas eu não colocaria. O meu time titular seria hoje, tá, pessoal? Em termos de futebol, seria Andressa Alves como segundo atacante, aquela que volta um pouco para ajudar a armar, enfiar aquela bola, né, para lateral, fazendo essa distribuição, ajudando a construir. Ela é uma canhotinha muito talentosa, essa Andressa Alves. Foi uma surpresa, como eu falei, foi chamada de última hora. Mas é aquilo, pessoal. Alguém tem que ter uma jogadora assim no Brasil. Que segura a bola, que dribla, enfim. Uma camisa 10. Seria Andressa Alves. E eu colocaria Andressa Alves e Geise. Eu entraria com Andressa Alves e Geise. Porque Geise está brilhando muito lá fora. Ela é uma centroavante forte, habilidosa, raçuda, e daria esse bom contraponto com a Andressa Alves. Eu acho que seria um bom ataque, né? Um bom time, né, pessoal? Recapitulando, meu jogador titular: no ataque, Geise e a Andressa. No meio, /pontas, Adriana e Caroline. Primeira e segunda volante, ou as volantes, Luana e Duda Sampaio. Laterais, Antônia, lateral direita, lateral esquerda, Tamires. Zagueiras, Kathleen e Rafaele. E goleira, Lelê do Corinthians. Eu acho que esse é um time para brigar, pessoal, para chegar na semi. Acabei falando, mas enfim. É um time para jogar. É um bom time, se você for para pensar. É um bom time, dá para brigar legal. Pô, ganhou da Alemanha, pô. A Alemanha é uma das. Pô, ela tá em terceiro lugar na posição, se não me engano, da FIFA, o ranking da FIFA, pô. Tá em terceiro ou quinto, alguma coisa assim. Pô, ficou com desfalque nos Estados Unidos, na terra do tio Sam. Esse time com desfalque
Com a Marta jogando pós-machucada, ou saindo de lesão, porra, a gente perdeu só de 2-1. Porra, vê se não dá pra gente conseguir uma coisinha a mais. Vê se não dá pra gente deixar a gente sonhar. Mas aí qual o time que a Pia vai entrar? Eu acho que o goleiro vai ser a mesma coisa. No sistema defensivo vai ser a mesma coisa. Não, Bárbara não vai entrar não. Vai ser a mesma coisa. Volante vai ser a mesma coisa. A única dúvida que eu tenho é nas pontas e no ataque. São essas 4 jogadoras. Eu acho que ela vai entrar no ataque. Eu acho que ela vai botar Bia Zanerato e talvez Debinha. Bia Zanerato, talvez Debinha. Mas Debinha ela joga também muito pela ponta, assim. Ela não. Talvez ela vai entrar com Bia Zanerato e Debinha. Mas as duas saem muito. Elas saem muito. Mas enfim, talvez Debinha. Talvez. Na Copa passada a Bia entrou só no segundo tempo, né? Sim, entendeu? sim. Por isso que eu acho que agora ela vai entrar como titular. Eu acho que talvez tem uma boa chance da Pia ela botar Bia Zanerato e Debinha. Ou Nicole não, acho que não. Ela gosta muito da Bia Zanerato. Eu acho que ela vai entrar com Bia Zanerato e Debinha, ou Bia Zanerato e Ingressa. Mas eu colocaria Bia Zanerato e Debinha. E ela vai entrar com a Adriana e Nicole pela esquerda. Eu acho que ela vai entrar assim. Eu não colocaria Nicole ali, mas enfim. Pessoal, esse é minha expectativa geral sobre esse time do Brasil na Copa. E aí? Daqui a 14 dias, daqui a 10 dias o Brasil entra contra o Panamá. Pra mim vai ser um jogo fácil, mas enfim. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever. Dá um like aí, pô. Dá trabalho por esse vídeo. Dá um like.